O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Ministério Pão Vivo. Mais lições na palavra profética, aprendendo sobre o tempo do fim, sobre aquela era em que Jesus a nominou tempo dos gentios. E nós já aprendemos que o tempo dos gentios começou com o Império Babilônico nas mãos de Nabucodonosor, aquele rei que profeticamente representou a cabeça de ouro da estátua. Mas o tempo dos gentios irá terminar de uma maneira humilhante. Lembra que no sonho de Nabucodonosor, ele viu aquela estátua e ao lado da estátua também, ele viu uma pedra, uma grande pedra que foi lançada contra os pés da estátua, e essa pedra foi lançada sem auxílio de mãos, isto é, sem a influência do homem. E a estátua foi quebrada e virou pó, se espalhou, deixou de existir, mas a pedra cresceu e encheu toda a terra. Você já sabe que essa estátua simboliza o tempo dos gentios, simboliza o tempo do homem, e essa pedra representa o reino do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus. Lembra que quando falamos sobre as 7 trombetas, na 7ª trombeta, quando o anjo fizer soar, isto é, o 7º anjo fizer soar a sua trombeta, aliás, João já viu tudo, né? Ele diz que quando o anjo fez soar a sua trombeta, houve no céu vozes, e ele ouviu o que era proclamado: o reino do mundo, note bem, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, não vamos ficar assustados com o estado de coisas que nós vemos acontecer hoje, e as profecias mostrando que acontecerão coisas piores, pois o mundo terminará, isto é, o tempo dos gentios, porque o mundo físico, ele não vai terminar. O tempo dos gentios, o sistema do homem, vai terminar com aquela fase negra chamada de grande tribulação. Aliás, é bom repetir esses pontos. Foi chamada por Daniel, no capítulo 12, verso 1 de seu livro, foi chamada de tempo de angústia, que nunca houve
diz a profecia, nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação. E depois, quando o ungido veio, o Messias, Jesus, ele ensinando os discípulos a respeito do fim, lá no Monte das Oliveiras, ele disse, haverá grande tribulação, que nunca houve, nem jamais haverá, desde que existe nação até esse tempo. E, olha, uma coisa curiosa, quando a gente fala do começo do tempo dos gentios, lá no Império de Babilônia, por volta do ano 600 antes de Cristo, a gente vê que o Império dos Gentios começou com uma imagem. Lembra que Nabucodonosor mandou fazer aquela grande imagem e exigiu, obrigou que o mundo da época, seus súditos, adorassem aquela imagem. Lembra que só os servos de Deus, os companheiros de Daniel que estavam ali, eles, de modo singular e corajoso, só eles não se prostraram diante da imagem, tipificando o povo de Deus. Por quê? O tempo dos gentios começou com uma imagem, começou com um estímulo à idolatria, ao fabrico de imagens de escultura, e vai terminar também com uma imagem. Lembrem que o anticristo, associado com o falso profeta, aliás, é o falso profeta que vai estimular o fabrico da imagem do anticristo, ela vai ser colocada no templo, como fez o Antíoco Epifânio, aquele imperador grego que até foi chamado de o louco. Lembre que ele também mandou fazer uma imagem do seu Deus, do seu ídolo, do seu padroeiro, chamado de Zeus, e mandou colocar lá no templo dos judeus, em Jerusalém. Lembrem, justo naquele templo do povo de Deus, o Deus que tinha ensinado, dito para o seu povo, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu ou embaixo na terra. Note que abuso, que insulto. E Antíoco Epifânio, esse que é um tipo do anticristo, ele fez isso, profanou o templo do povo de Deus, submeteu o povo de Deus às piores humilhações, e aquilo ali ficou chamado de abominável da dissolução, ou da desolação, porque o povo de Deus ficou desolado.
Aquilo ali só foi um aviso. O anticristo fará o mesmo. O tempo dos gentios vai terminar também com uma progressão da idolatria. Por isso, haverá também essa imagem, do jeito que começou o tempo dos gentios, vai terminar. Mas a gente conclui com essa palavra de louvor, de declaração de vitória. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. E ele reinará, veja, não é por 4 anos, nem por 20, nem por 50. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí então a gente lembra que o mensageiro celestial, ao interpretar para Daniel a visão dos 4 animais, quando ele disse para o profeta, esses 4 animais são 4 reinos que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo possuirão o reino, receberão o reino de eternidade, reinarão de eternidade em eternidade. Este é o reino que o povo do Altíssimo, que nós estamos esperando, falando sobre ele sempre, diariamente, o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.